Tararara, tararara. Isso é podcast Força Comandos número 27. Bem-vindos a mais um podcast Força Comandos. Após um longo recesso desse podcast, de mais de um mês e uns quebrados, por conta de agenda, tempo, preguiça e outros inúmeros fatores que causaram esse atraso de podcast. A gente tem umas pautas para abordar, uma galera para convidar que quer participar do podcast, mas infelizmente por conta da agenda talvez dos convidados, por conta da agenda talvez minha, e por conta também de alguns acontecimentos, não deu pra gravar. É complicado gravar podcast, tem que se empenhar pelo menos aí algumas horas do seu dia, além da edição, além do trabalho de upar e tudo mais, que é um puta trabalhão. Enfim, após esse recesso, hoje a gente vai falar sobre a Operação England, mais conhecida como Niadzhonia Raid, que é uma operação realizada pelas forças da Rodésia na década de 70, durante as Bush Wars. O que acontece? Antes disso, eu queria agradecer muito todos os suportes que a gente tem na página, todos os feeds de podcasts, todas as cobranças de podcasts, todas, até mesmo assim, as galera que entra em contato com a gente pedindo qualquer tipo de apoio, seja na parte de mindset, de carreira ou algo do tipo, ou simplesmente conversando com a gente sobre qualquer tipo de assunto, ou às vezes justamente falando sobre as merdas que a gente joga no ventilador nos nossos stories. E a galera acaba compactuando com isso e falando: ei, realmente, eu sempre achei isso, mas, isso é demais. É bom ter esse tipo de discussão em tempos atuais agora. E, no geral, tenho que nomear várias páginas que dão puta suporte pra gente, mas eu sempre esqueço de marcar. E então eu não quero deixar de falar de ninguém, mas, TKS por todos que dão suporte no podcast e ajudam a gente, de certa forma, a disseminar aí essa mindset que a gente tem de discutir, conversar, de trazer coisas novas. E, TKS gigante a toda essa galera mesmo. Se você ainda não viu o vídeo do curso de Força Tática, o 1, o 19, que a Paty Bruni fez, entrem lá no canal da Paty, no Navi Militar. É só procurar no Instagram, Navi Militar. Vai estar lá um vídeo do curso de Força Tática. Tá animal o curso, TKS pela parte para entrar em contato com a gente, pra gente poder fazer essa edição de vídeo e tudo mais. Se vocês não conferiram, não conhecem o trabalho da Paty, procurem por Paty Bruni no Instagram ou na Navi Militar. O nosso grande apoiador Nogueira, o Nogueira furou comigo hoje, para deixar bem claro aqui, espero que ele esteja escutando. Ele marcou de fazer um podcast comigo hoje e ele furou, mas por um bom motivo. O Nogueira tá fazendo uns corres juntamente com a... enfim, ele tá fazendo os negócios dele lá e... logo a gente vai ter um retorno tanto no Força Comandos, tanto no 3EVCon em relação ao que ele tá fazendo no estado dele. E, já que hoje eu ia fazer um podcast mais sobre discussão em relação a perguntas e tudo mais, eu já tinha essa pauta sobre a Operação England, que eu queria fazer, a Operação Irlanda. E, enfim, para iniciar, se você não conhece a Rodésia em si, ou a história da Rodésia, joga no Google, tem bastante coisa sobre a Rodésia. Eu fiz um podcast sobre os Selous Scots, dei uma pincelada um pouco sobre a Rodésia, mas o inicial para falar um pouco sobre a Operação Midland foi o que rolou em 1976, que já estava rolando já a guerra da Bush Wars, que era a guerra entre as forças da Rodésia e as forças de esquerda, de extrema esquerda, que acontecia na época na região na região sul-africana ali, não na África do Sul em si, mas na região de Moçambique, Rodésia, toda aquela localidade que a Guerra Fria estava em alta ali.
Então, para resumir um pouco a história, a atuação dessa Operação Inland, que foi sem dúvidas, talvez, na minha concepção e na concepção de algumas outras pessoas, aí na data de 9 de agosto de 76, talvez, eu posso estar errado, mas talvez a operação mais bem sucedida contra a insurgência que se tem em história, que se tem, acho que registrado, por assim dizer. Outras infinitas operações aconteceram antiterrorista, entre aspas, anti-insurgente, anti-guerrilla war, ou guerrilha, ou coisas do tipo. Infinitas situações em diferentes conflitos no mundo, mas, para mim, é uma operação que foi tão 100% assim, em relação ao número de baixas, a comparação de soldados, que, meu, é quase incomparável, assim. Então, para mim e para algumas outras pessoas também que entendem um pouco da área e que conhecem um pouco da história mais aprofundada em relação ao combate anti-insurgência, a Operação Inland para mim foi um dos maiores sucessos da história, assim, no combate anti-guerrilha e anti-insurgência. O que acontece? O governo da Rodésia ele teve conhecimento de um massivo campo de treinamento que tinha naquela região, tipo na região de Moçambique, aliás, que era fora do território da Rodésia. Era um campo de treinamento da Zanla. Zanla é os caras que ficavam tentando tomar o poder e tudo mais. Na verdade, na tradução literal seria ZANU, ou algo do tipo, que é a União Nacional da África do Zimbábue. É Zimbabwe African National Union. Alguma coisa assim. Ou formou-se depois ZAPU, que é a União Popular da África do Zimbábue. Qualquer whatever assim. Qualquer. Não. Mas o que acontece? Esses caras que combatiam, naquela época tinha muito conflito, tinha outras forças também, tinha a Frente de Liberação de Moçambique, que é a Frelimo, depois eu vou falar um pouco sobre ela. Então esses caras, eles ficavam atormentando, enchendo o saco, querendo uma tipo de revolução comunista, reforma agrária e tudo mais, todo esse negócio que a gente já conhece. Para resumir, então o governo da Rodésia durante a guerra, isso em 76, eles acharam esse campo massivo de treinamento que existia na Rodésia. Então, eles pensaram, fizeram todo um reconhecimento. Foi legalizado que o campo ficava no Moçambique, que ele era numa região para dentro do território do moçambicano. Então, na época, a base era conhecida como base Niadzonia, essa base, esse camping insurgente, esse camping guerrilheiro, e ele era gigantesco. Então, esse campo, ele é, assim, devidamente tipo o maior campo já registrado na história da guerra. Assim, tinham vários campos de treinamento, menores campos de hospitais de campanha desses guerrilheiros, desses insurgentes e tudo mais, mas isso era incrivelmente massivo, era uma base de insurgência de logística. Então várias campanhas de REC ou RISI, na nomenclatura aí sul-africana, esses caras deram tipo inicial dessa parte de operações especiais de reconhecimento. Então eles fizeram vários RISs, vários recons, não só recons a pé, como fizeram com os usos de aeronaves e tudo mais. Fizeram todo um estudo na localidade e com base em outros interrogatórios de prisioneiros, de insurgentes capturados e tudo mais, foi descoberto então a capacidade desse campo. Ele tinha até havia até informações que lá dentro tinha um hospital de campanha gigantesco e a quantidade de guerrilheiros aproximado naquele camping, nesse campo de treinamento, de hospital de campanha e seja lá o que for que esse campo também fazia, era de aproximadamente 5 mil guerrilheiros. Então pense bem, eram 5 mil guerrilheiros, 5 mil insurgentes nesse campo que ficava na área de Moçambique. Então, na época, a Rodésia, depois que faz vários reconhecimentos, fez a coleta de informações, fez a coleta, toda essa parte da base em relação a pegar informações para poder realizar um tipo de operação e tudo mais, juntamente com inteligência, todo esse tipo de coisa acabou formando como se fosse uma cúpula aí de caras para poder atuar nessa região. Enfim, na guerra, como ela estava rolando, estava tipo, no auge da guerra naquela época, ficou um pouco claro que como era o maior campo de centro de atividade atividade insurgente descoberto até agora na guerra, então o governo da Rodésia pensou que precisava formar um time de elite, por assim dizer, um time de choque para poder atacar esse campo. O problema em si era a quantidade de pessoas, a quantidade de guerrilheiros que tinham na região.
Mas como a Rodésia, como as forças da Rodésia, as forças de infantaria da Rodésia, as áreas de operações especiais da Rodésia, eram caras extremamente, capacitados e fodas em relação à contra-insurgência, talvez uma das maiores forças anti-insurgências da história registrada, pelo menos no continente africano ali, para eles não era grande coisa. Então o governo da Rodésia pensou assim, vamos juntar um time. Eles juntaram praticamente um time imbatível. O primeiro dos caras que eles resolveram usar foi provavelmente o corpo de blindados da Rodésia. O corpo de blindados da Rodésia, eles utilizavam como se fosse um frelimo. Eu não sei se vocês têm noção do que é um frelimo. É como se fosse Ele lembra um cascavel, mas muito menor. Não é um. Desculpa, frelimo, eu tô confundindo o nome. É ferrete, na verdade. O ferrete é o Ferret Armored Car. Eu tô confundindo com o frelimo, eu tô confundindo com o Frente de Liberação do Moçambique, não sei de onde eu tirei isso. Mas o ferrete, cara, ele lembra um cascavel em algumas partes, se você sabe qual é o PC cascavel. Ele é de fabricação britânica, eu acho. Acho. Ele é de fabricação britânica. Ele é antigo, ele é da década de 50 e tudo mais. Mas ele é extremamente efetivo. Então, esse corpo de blindados, como base inicial, eles usavam muito esse blindado em si. O ferrete, ele foi usado pelos franceses, eu acho, em alguma atuação na África. Então a África do Sul usou, a Austrália usou, o Canadá usou, o Iraque usou também o Ferret, ou Ferret, ou melhor, é Ferret Armored Car, ou Ferret, pelo menos os moçambicanos e os angolanos chamavam de Ferret, se eu não me engano, mas é Ferret Scout Car, é como se fosse um carro de reconhecimento, assim, mas é um blindado extremamente, ele de rodas, não é lagarto ou algo do tipo, e ele é menor, ele tem uma capacidade de velocidade maior, e ele não é tão grande, mas também tem uma puta mobilidade. Então eles usavam esses blindados, que era o corpo de blindados da Rodésia, ou os caras eram conhecidos como Black Devils, ou demônios negros, demônios pretos, ou coisa do tipo, porque eles eram extremamente... as atuações que eram que normalmente usado blindados era assim muito era massivo o ataque, então eles acabaram tendo essa fama de Devils. Então o governo da Rodésia juntou a primeira coisa que eles pensaram na parte de logística e tudo mais, transporte e poder de fogo. Então eles atuaram, pegaram e falaram, vamos colocar então junto o corpo de blindados da Rodésia, a.k.a. Black Devils. Junto com isso, eles juntaram o RAC, ou na nomenclatura em PTBR, é o primeiro batalhão de infantaria ligeira. Ou, deixa eu ver, seria como se fosse Rhodesia Light Infantry, ou algo do tipo. First Rhodesian Light Infantry. Era um regimento que era formado por soldados. Ele foi criado em 64, 65. Ele começou a atuar como um batalhão, fazia operações. Antigamente ele atuava de maneira de choque muito alto, então ele fazia como se fossem atuações de comandos na época. Tinham especialidades como se fossem em comparações, como ele era um regimento, em comparações assim, para se adequar mais, eu acho que eu vi isso na internet, ele era assim, era mais próximo do 75th Ranger, esse RAC, esse primeiro batalhão de infantaria ligeira. Então ele era como se fosse um 75th Rangers, até porque eles eram uma unidade aerotransportada. Eles tinham essa capacidade de fazer a atuação de comandos, então eles recebiam informação das unidades de operações especiais, seja os Celos Scots ou a SIS, ou os Greys Scots, que normalmente eram esses três caras que faziam, essas três unidades que faziam o reconhecimento de campos inimigos ou de posições inimigas, e eles enviavam essa batalha de infantaria, esse regimento, para atacar, para fazer o Fire Force. O Fire Force era muito conhecido na época da Rodésia como uma estratégia de combate guerrilha, que era simplesmente os caras chegavam, pediam um ataque aéreo aproximado, tanto que não a nomenclatura em si, mas a atuação de Combat Controller, ou TACP, ou JTAC, que são os caras que pedem ataque aéreo, é algo assim relativo, não tão novo, mas assim, não sei se chega a uns 30 anos assim. Mas naquela época os caras estavam tão na frente
que algum desses operadores da força de infantaria ligeira do regimento da Rodésia, esses caras já faziam o pedido de ataques aéreos aproximados. Tipo, era um cara dentro de um squad que era especializado exatamente nisso, em pedir ataques aéreos. Então ele já estava um pouco na frente, tipo, os caras já tinham essa visão futurista de ter um cara especializado em pedir fogo aéreo aproximado ou apoio aéreo aproximado, assim. Então, pra você ver como esses caras eram na frente nessa região. E dentro desses caras tinha também rastreadores juntamente com esses caras. Isso até porque esse regimento não era um regimento que sim, um cara chegava, entrava lá e estava já no regimento. Tinha um processo seletivo, eram soldados selecionados. Dentro dessa unidade tinham caras que eram rastreadores, exímios e rastreadores. E sempre quando se deixa claro em relação ao nível de rastreamento, por assim dizer, o quanto esses caras eram caçadores de humanos, assim, sempre vai nessa região da Rodésia, África do Sul, mercenários moçambicanos, mercenários angolanos e tudo mais, porque esses caras mandavam muito, eram muito bons no quesito localizar pessoas para matar. Então, os rastreadores desse regimento eram extremamente bem capacitados, tão bem capacitados, que muitas vezes eles eram convidados, eram attachment juntamente com Cello Scots e SIS para poder fazer missões juntamente com eles, porque eles eram tão bons, que normalmente eram nativos, eram ex-fazendeiros ou até mesmo nativos negros da região. E além do mais também, esse regimento ele é feito tanto como soldados negros como soldados brancos, até porque na Rodésia, na parte militar, não tinha qualquer tipo de segregação ou algo do tipo. Então, negros e brancos europeus entre aspas, porque eram pessoas que nasceram na Rodésia, porém são brancos, não tinha qualquer restrição ou algo do tipo. Além do mais, caso você não saiba, a Frelimo e o Zanla, ou seja, qualquer coisa do tipo, os caras do Zapu e o Zanu, a intenção deles é justamente ter essa separação. Eles tinham essa ideologia de separação de raças e queriam tirar os brancos europeus da Rodésia, blá 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 blá. Enfim. Então, esses caras, esse regimento, como eles faziam essas atuações de Fire Force, chegavam de helicópteros, pediam apoio dos paraquedistas e tudo mais, então eles chamaram, vamos colocar junto esses caras juntamente com os Black Devils, que é o corpo de blindados da Rodésia. Pra fuder de vez esse campo de treinamento da Zanla, eles juntaram as duas unidades mais que sim, a maior especialidade desses caras é matar caras maus, que eram os Cell of Scots e a SAS. Então eles juntaram mais essas duas unidades e falaram, ok, agora a gente tem um time e a gente pode pensar em elaborar um plano e tudo mais para poder atuar contra essas forças insurgentes ou de guerrilha ou algo do tipo, para poder atuar. Nesse tempo, isso aí em 5 de agosto de 76, antes do dia da atuação, que era no dia 9, aliás, desculpa, ficou planejado tudo mais essa operação, porém houve uma reviravolta que eu vou contar agora porque que não foi total a atuação de todos esses caras assim. Mas em 5 de agosto de 76, então um desses caras desse mesmo campo saiu desse campo de Moçambique, um grupo de insurgentes, de guerrilheiros e terroristas, como eram conhecidos na Rodésia. Eles eram chamados de terroristas na época. E eles entraram no território da Rodésia, atravessaram a fronteira entre Moçambique e a Rodésia e atacaram uma base militar em Ruda, que é uma região um pouco a oeste, ali depois da fronteira da Rodésia de Moçambique. E 4 dias depois, esse mesmo grupo ele matou mais 4 soldados com um ataque a morteiro em um outro campo. E, isso foi tipo uma gota d'água para a região, porque naquela região tinha muitas fazendas, muitos fazendeiros de famílias brancas, e também tinha muitos campos militares ali. Então todo mundo daquela região queria uma resposta do governo. Falou, como assim? Os caras estão atravessando a fronteira toda hora, estão atacando a gente, e aí, vocês vão fazer o quê? Então foi como se fosse uma gota d'água. Eles falaram, não, agora a gente realmente vai atuar. Então o governo ele precisava agir. Porque esses caras eles não tinham. Eles estavam cada dia mais fazendo mais ataque e tudo mais. E aterrorizando fazendeiros, aterrorizando povos tribais e tudo mais. Porque era o que esses caras faziam. O Zanla, o Zanu, o Frelimo, todos esses partidos aí que tinham na época, eles atuavam de maneira
maneira cruel, assim, no sentido, eles matavam cabeças de gado, roubavam gado, estupravam mulheres, estupravam crianças, matavam homens, roubavam homens, meu, insurgência, guerrilha, assim, é o feijão com arroz dos caras, feijão e arroz dos caras, praticamente eles faziam isso, assim, além de tentar persuadir outras tribos e outras pessoas tribais da época, normalmente quase 100% negros, a falar, olha, tipo, se junta a gente, que esses caras, toda aquela parte política e tudo mais, se você quiser ir um pouco mais a fundo, não, pesquisa sobre a Rodésia, joga no Google Rodésia e dá uma estudada sobre, é bem legal a história. E basicamente era isso, eles ficavam essa pregação. Então, o governo da Rodésia falou, cara, vamos atuar. Então juntou 84 Celos Scots. Desses 84 Celos Scots, ele foi comandado pelo Rob Walker. Na época, assim, é registrado 84 Celos Scots, mas entre esses 84 homens tinham alguns SIS, mas a grande maioria eram Celos Scots. Então eles formaram essa força, essa Fire Force, com uma coluna de ataque, que ela consistia basicamente em 4 carros blindados, que é o Ferret. Com esses 4 carros blindados, os 2 tinham estruturas, eles estavam armados com canhões Hispano, que estavam, eu não sei de qual aeronave que o Hispano, mas o Hispano é bem antigo, o Hispano acho que é da Segunda Guerra, da década de 50. Então eles tiraram esses canhões desses aviões, tiraram os canhões 20mm Hispano de aviões e colocaram nesses blindados. E então, meu, poder de fogo desses blindados era ridículo, assim, era, meu, é como se fosse, em termos atuais, sei lá, uma minivan com uma Gatling, por assim dizer. Era um poder de fogo ridículo. Então eles pegaram esses panos de 20mm, colocaram nesses carros e disfarçaram os veículos. Eu vou falar um pouco sobre a inteligência que foi coletada para poder fazer essa operação. Essa operação é demais só por essa parte. Então eles disfarçaram os veículos porque acontece, para eles poderem chegar nesse campo, eles tinham que se aproximar desse campo para poder fazer um tipo de ataque, algo do tipo. Então eles disfarçaram esses carros, porque na época, nos Celos Scots, como eu disse no podcast que eu fiz sobre os Celos Scots, era normal muitos guerrilheiros e muitos ex-insurgentes entrar para as forças da Rodésia, porque sei lá, dava uns tralos na cabeça dos caras, os caras falam, puta, o que eu tô fazendo? Vou ajudar o meu país, que é a Rodésia, eu vou combater esses caras que estão atacando, estão ferindo de alguma forma o meu país. Então muitos guerrilheiros acabavam entrando para as forças da Rodésia e acabavam até mesmo entrando para Celos Scots e às vezes até mesmo para a SAS. Então tinha muito ex-guerrilheiro nos Celos Scots que, meu, já eram guerrilheiros antes, entravam para as forças armadas da Rodésia e depois faziam a seleção dos Celos Scots, que para quem ouviu o podcast, assim, talvez fosse a seleção mais sugada na época, pelo menos, assim, em termos internacionais, talvez, assim, é uma unidade de elite fascinante. Então, muitos ex-guerrilheiros faziam parte dos Celos Scots. Então, eles entraram para as forças da Rodésia e entre eles tinham Morrison Niata, ou Morrison Niati, eu acho. Na verdade é Morrison Niati. Esse cara aí foi um dos caras que liderou o ataque nesse campo. Então, como tinha muitos ex-guerrilheiros, eles ajudavam na parte de roupa, na parte de fala e tudo mais. E agora que vem a melhor parte assim, dessa operação. Os caras, para eles entrarem nesse campo, eles passaram como se fossem... para eles passarem pelos portões do acampamento e se dirigirem ao campo de treinamento, eles tinham que se disfarçar. Então eles se disfarçavam de combatentes da Frelimo. E na época a Frelimo ficava em Moçambique. A Frelimo atuava esporadicamente na Rodésia, mas eles eram uma força, uma frente de libertação de Moçambique. Então, como eles eram um partido político que atuava, um partido político comunista, marxismo, leninismo, algo do tipo, comunismo, whatever. Eles atuavam inclusive esse partido existe até hoje, eu tenho quase certeza. Então a Frelimo, eles atuavam em Moçambique. Então para eles aproximarem desse campo militar, eles se disfarçaram de Frelimo. A parte de inteligência desses caras, assim, toda a operação foi na base da inteligência em si. Porque, cara, essa operação foi tão genial do começo ao fim. Então o que acontece? As informações coletadas por esses prisioneiros
vários caras que eram capturados e tudo mais, foi juntando como se fosse um dossiê para poder fazer essa operação. Então foi coletado rotina, horários, esquemas de defesa, esquemas de ataque, armamentos, todo o planejamento ele estava muito à frente do seu tempo, sabe? Tipo, era algo assim, muito, muito bem planejado o que a Rhodesia, o que as unidades de operações especiais fizeram. Então eles deixaram tudo esquematizado, Mediavac, pontos de encontro, apoio aéreo aproximado, fizeram uma maquete praticamente idêntica ao campo para poder fazer essa atuação. Então era muito bem feito. Além das coletas de informações que eram coletadas tanto de ex-guerrilheiros das forças de Zapu, Zanu e até mesmo da Frelimo, e guerrilheiros Anla e tudo mais. Enfim, eles acabaram coletando todos esses tipos de informações para poder fazer a atuação. Então, os caras da Rhodesia, os Celos Scouts e a SAS, então eles estavam com roupas e uniformes capturados, estavam pintados, porque alguns, os operadores brancos, os operadores dos Celos Scouts brancos e os operadores da SAS, ou eles usavam aquelas máscaras de esqui, ou eles pintavam os rostos. Se vocês já viram algumas fotos que eu postei no Força Comandos, ou até mesmo vídeos, cara, tem 2 vídeos da Rhodesia no nosso Facebook. Está no nosso canal do YouTube. Se você está escutando o nosso podcast pelo YouTube, entra no nosso canal, tem algum vídeo da Rhodesia aí que eu fiz. Eles pintavam de preto, usavam uma maquiagem pesada preta para poder se camuflar e tudo mais, que era uma estratégia que funcionava muito bem na época, à distância e tudo mais. Era impossível você descobrir como esses caras estavam. Então eles usavam uns bonés que eram distintos na época do Frelimo, eles usavam uns bonezinhos e tudo mais. E os operadores brancos europeus, então eles se camuflavam. E os operadores negros, os operadores de nacionalidade da Rhodesia e tudo mais, os negros, eles atuavam mais na frente. Normalmente eram os guerrilheiros que te conheciam, o jeito que os caras se comportavam, o jeito que eles falavam e tudo mais. E eles chegaram disfarçados nesse campo, sem noção. Os caras entraram praticamente disfarçados dentro desse campo. Passaram estranhamente pelo portão principal. Simplesmente passaram. E os veículos eles eram tão... Assim, a inteligência foi tão bem coletada, a parte de inteligência das forças da Rhodesia. As cores eram perfeitas. A inteligência também coletou até mesmo o número de série. Então, toda a matrícula genuína, os números de matrícula desses carros blindados genuínas da Frelimo, eles coletaram e colocaram nos carros. Então, estava praticamente tudo perfeito. O máximo que podia acontecer, algum tipo de suspeita em relação ao jeito de falar e tudo mais. Mas, a ponto que se camuflassem os homens brancos e os homens negros, ex-guerrilheiros, ou até mesmo os homens negros mesmo, das forças da Rhodesia, dos Celos Scouts, conseguissem passar pelo portão, eles chegavam até o centro desse campo. Então, a operação ela foi tão bem elaborada nesse sentido, porque foi toda... Só para recapitular um pouco, foi localizado o campo foi identificado como uma ameaça gigantesca para a Rhodesia. Então eles bolaram um plano para poder atacar essas forças. Antes de atacarem, esse campo enviou alguns 60 soldados aí para a Rhodesia para poder fazer algum tipo de ataque. Então a Rhodesia urgentemente teve que atuar. Juntou 85 operadores, os maiores operadores que se tinha notícia na época nas Bush Wars. Então, Celos Scouts e SAS e alguns operadores de blindados. Então eles juntaram esses caras para poder fazer esse tipo de operação. Coletaram inteligência para poder entrar dentro desse campo. Entraram dentro do campo e atuaram de maneira... eu vou detalhar um pouco agora. Depois que eles passaram por esse portão, logo após que eles chegaram à região do campo, porque, como eu disse, eles se camuflaram de agentes da Frelimo, como se eles fossem guerrilheiros do partido. Então, como eu disse naquela hora, o Morrison Yati, que era aquele ex-guerrilheiro, que é um dos Celos Scouts que liderou a atuação, como ele era ex-guerrilheiro, ele sabia todo o esquema de PDA dos guerrilheiros, como eles funcionaram. Essa agora é a melhor parte, a parte mais decisiva na parte da operação. Os caras eles passaram pelos portões
e eles se dirigiram ao centro do acampamento. Então, imaginem isso, era um campo de treinamento gigantesco, com 5.000 guerrilheiros, e eram 84, eu vou repetir, são 84 operadores Celos Scots. 84 contra 5.000. Então eles entraram, chegaram no campo, chegaram no centro desse campo de guerrilha, nesse campo de treinamento. E como o Morrison, ele conhecia os esquemas de defesa dessas forças de guerrilha e insurgência, ele sabia que o PDA deles, a tática de insurgente de guerra e a tática de defesa deles no campo era um apito. Se tocasse esse apito, todas as forças entravam em PDA, ou assim, nomenclatura para quem não sabe o que é PDA, é como se fosse uma urgência assim, para poder fazer a defesa do aquartelamento ou a defesa da instituição militar ou a defesa do campo militar, enfim, é o PDA. Tocou, todo mundo pegava equipamento e se juntava em forma para poder fazer essa atuação, para poder fazer essa era um sinal de emergência. Quando era tocado esse apito, obviamente todo mundo entrava em caos e pegava os equipamentos, os armamentos para poder atuar, porque talvez era uma urgência de suporte de fogo a outra unidade, ou talvez estejam atacando a unidade. Então o Morrison chegou, não se explica certo ou claro se foi ele que apitou ou qualquer outro cara, mas assim, só para dar um sentido à história, então foi feito esse aviso. Os próprios Celos Scots avisaram eles no centro desse acampamento e eles fizeram um aviso. A partir do sinal de emergência, os guerrilheiros que estão em sinal de emergência correram ao centro do acampamento. Eles ficaram em posição de parada, ficaram em formação, e os veículos eles foram cercados literalmente por milhares de guerrilheiros. Então esses veículos de Celos Scots ficaram praticamente cercados por vários guerrilheiros que achavam que era alguma urgência ou algo do tipo. Então, antes mesmo assim, que qualquer guerrilheiro entendesse o que estava acontecendo, os Celos Scots eles abriram fogo a queima-roupa e, começou uma carnificina gigantesca. Os Celos Scots carregavam toda essa poder de fogo dos blindados, carregavam metralhadoras .50, Mag 762, FAL, AK-47, G3, são armamentos assim em um linguajar gado de mídia, grosso calibre, entre aspas, e abriram fogo de maneira assim, até mesmo cruel, no sentido que não deu tempo para nada. Simplesmente você pode imaginar na sua cabeça literalmente milhares de guerrilheiros chegando em volta ao seu blindado e você simplesmente começa a disparar sem dó. Muito tiro, muito tiro. Há registros depois das pessoas que visitaram o campo, a quantidade de cápsulas no chão era algo assim extremamente ridículo. Se você viu uma cena do Senhor das Armas, do Nicolas Cage no início, quando tem aquelas monte de cápsulas no chão, é algo comparado àquilo. Foi muito bem elaborado, muito bem feito. Então foi realizado esse ataque pelos Celos Scots e SAS. E eles abriram fogo praticamente a queima-roupa e foi uma carnificina assim, de sucesso, para dizer. Além dos tiros, outras centenas de pessoas morreram de afogamento. Então, na tentativa de fugir atrás desse campo, tinha um rio. Então, muitos desses guerrilheiros não sabiam nadar, porque não necessitava nadar ou algo do tipo. Mas, durante todo esse tiroteio, durante todo o ataque dos Celos Scots, de dentro para fora desses caras, esses caras começaram a correr em berserk total, em total caos. Muitos tentaram atravessar o rio, então muita gente morreu afogada. Alguns Celos Scots se dirigiam à margem e atiravam nos caras na margem mesmo, então os guerrilheiros tentavam fugir de qualquer forma e eles atiravam ali da margem, assim, pra ser um pouco cético e não dar, foi cruel pra caramba, foi muito cruel, muito foda, muito bom, mas foi muito cruel, porque simplesmente não deram chance nenhuma para as forças de insurgência ou as forças de guerrilha que estavam nesse acampamento. Então eles mataram muita gente, e muitos desses caras depois fizeram tipo execução e tudo mais, os caras estavam quase morrendo, sabe, check fire pra ver se o cara realmente morreu e tudo mais. E foi uma carnificina, assim, os Celos Scots
simplesmente destruíram toda a capacidade dessa insurgência, esse campo insurgente. Então, além desses caras que morriam afogados, os caras que morriam na água levando tiro, tinha toda essa parte de fogo na região do campo que os caras mataram muita gente durante o ataque. Além desses afogados, mortos a tiros e tudo mais, os documentos do Zenla, aliás, desculpa, os documentos da Rodésia, no início, eles tinham relatado 300 mortos, mais ou menos. Foi a base que eles fizeram na coleta de cópias e tudo mais. A contagem de cópias dele deu mais ou menos uns 300 mortes. Mas os documentos da Zenla, depois que foram juntados, foram capturados, aliás, em outras operações, acabaram capturando outras informações, dava mais ou menos uns 1028 guerrilheiros mortos. Então são mais de 1000 pessoas mortas nesse confronto. E no final da guerra, teve uma outra numeração capturada também por, eu acho que, Forças da África do Sul, que chegou a quase 2000 mortos. Então, existe. Depois eu vou ver se depois desse podcast eu vou publicar algumas fotos e tudo mais da operação. Existe até uma comparação entre lá, 84 soldados versus 5.000 guerrilheiros. Depois eu vou dar o desfecho, os números, certo, de quantas pessoas morreram. Mas, tenha noção, são 2.000 mortes, quase 2.000 mortes realizadas por esses caras. Foi uma carnificina e um ataque anti-guerrilha. É por isso que eu considero, assim, toda a parte de inteligência, todo o planejamento, todo o ataque foi um sucesso. Inclusive a atuação, a raid em si, toda a atuação direta foi caótica, cara. São quase 2.000 mortos, assim, é muita gente morta. Então, na fuga, depois de todo esse ataque, isso durante os ataques mesmo, eles iam enfrentar resistência. As forças, então, o batalhão de infantaria ligeira, esses regimentos de soldados, ajudaram também na fuga. Para eles fugirem, eles tiveram que tomar uma ponte do rio Puget, aliás, o rio Pugwe, que foi importante para poder fazer a fuga. Então, durante o ataque, os caras trocavam tiros justamente com essas forças, guerrilheiras, as forças insurgentes, enquanto os caras implantavam explosivos, se eu não me engano, que foi TNT, na ponte, justamente para os seus squads passarem. E a partir do momento depois da fuga, até a fuga foi linda. A partir depois da fuga, que eles passaram pela ponte, eles explodiram a ponte. Durante o cerco a essa ponte, para poder assegurar a fuga dos Celos Scots, antes de eles destruírem a ponte, teve um confronto ali, porque eles tinham que assegurar essa ponte, justamente para os Celos Scots chegarem na região de fronteira e poder atravessarem essa ponte. Mas tiveram vários confrontos ali naquela região, e eles fizeram um checkpoint na região, as forças de infantaria da Rodésia. Aí chegou um carro com um padre branco e acho que 2 crianças dentro de um carro. Não pararam no checkpoint e os caras simplesmente rasgaram o carro inteiro, mataram o padre e feriram as 2 crianças. Eu não tenho certeza se as 2 crianças morreram, mas acho que uma ficou ferida. Eu não tenho certeza, então eu nem vou falar. Mas assim, eles rasgaram o carro no meio, mataram o padre. Deu um maior zulu por conta dessa situação. Mas foi um zulu tão grande que, por causa disso, o governo sul-africano ele retirou o apoio, o apoio militar que ele tinha com a Rodésia, justamente porque os Zandla, na época, depois eles fizeram tipo eles deram um X lá, que eles afirmaram que esse campo que as Celos Scouts atacaram era um campo de refugiados. E que ali foi praticamente a maior atrocidade da guerra. Praticamente eles falaram que foi quase um genocídio, que foi um crime de guerra que eles fizeram ali, que ali era um campo de refugiados, até porque a maior delegação de unidades sólidas, assim, a maior concentração de campos, de estruturas nesse campo, era um hospital de campanha. Então era um grande hospital de campanha para esses guerrilheiros. Então eles deram essa desculpa, falar, não, ali era um campo de refugiados e tudo mais, que vocês fizeram foi crime de guerra, porque tinham famílias lá. Se você ver as entrevistas dos ataques, tinham famílias, tinham mulheres, crianças, tinham velhos, e cara, Celos Scouts mataram todo mundo, velho, assim,
Era um campo. É uma guerra, entendeu? Tipo, eu tô dando tipo, essa leve risada assim, porque é que é engraçado. É que, meu, é uma guerra, entendeu? Não é uma. Não é filme, ou tipo, não tem um, sabe, um peso. É um campo ali, era um campo de guerrilha, é confirmado. 100% campo de guerrilha. Tinham armas ali e tudo mais. Né, tem uma foto. Eu vou ver se durante a semana eu vou postar. Cara, tem uma foto que são vários armamentos russos capturados, porque a Rússia apoiava essas forças, a China, Cuba fornecia treinamento, armamento e pessoal. Era o auge da Guerra Fria. Toda aquela região de Bush Wars e tudo mais ali era o auge da Guerra Fria. Então eles recebiam muito apoio desses países do eixo comunista e tudo mais, todo esse negócio. Mas além disso, tinham famílias lá, tinham homens, mulheres. Eu vi uma entrevista de um ex-Cello Scott que ele simplesmente ele viu uma garota, criança pequena, que ela estava extremamente ferida e ela parece que pediu alguma coisa para algum cara e ela morreu logo depois, assim. E ele falava na entrevista que ele não queria nem lembrar disso mais. Não que ele se arrepende da atuação contra as insurgentes, só que, meu, é uma guerra, acredito que não é grande coisa para qualquer ouvinte entender o que realmente é uma guerra. E ali não eram só guerrilheiros, ali não tinham só guerrilheiros insurgentes ali tinham famílias, como eu disse, tinham homens, mulheres e principalmente algumas crianças. Então é, foi assim, foi um sucesso, foi muito bem feito, foi uma chacina em relação a foi um matador total de guerrilheiros, mas teve todo esse contra aí que foi a morte do padre, a criança ferida e as mulheres e algumas crianças que acabaram morrendo no ataque. Então, o governo sul-africano, por meio de uma outra operação que eles tinham, a Operação Polo que eles tinham, né, que era uma operação secreta, que era um apoio militar, acabaram retirando, né, esse apoio militar, porque os ANLA, os APU, whatever, eles fizeram essa alegação aí, falando que a incursão foi uma atrocidade milenar, assim, foi uma atrocidade de guerra. Mas logo depois do final da guerra, em meados de 80 e pouco, documentos capturados por Zanla revelaram que as pessoas mortas no ataque ali eram todas guerrilheiros, todas treinadas e todas estavam passando por algum tipo de instrução internamente de guerrilha. Então, o que eu acabei de dizer, mesmo tendo crianças lá, essas crianças estavam sendo treinadas para serem guerrilheiros, então elas estavam tendo algum tipo de instrução, treinamento de guerrilha e tudo mais. Eu não tenho consciência se essas crianças que eu tô falando eram crianças assim, 10, 11 anos, mas eram crianças, então acho que cerca de 16, 17, 15 anos. Para quem tem noção dos combates na África, era algo extremamente normal. Crianças é algo normal até os dias de hoje. Exatamente agora, tem alguma criança de 12, 13 anos com uma AK na mão. Então, na África, essas crianças guerreiras ou algo do tipo é algo normal. Então, depois dessa coleta de informações, desses documentos capturados, foi revelado que realmente ali era um campo de treinamento de guerrilha, livros e tudo mais, toda essa lavagem cerebral que rolava ali foi realmente constatada. O saldo dessa operação é algo assim, é ridículo, porque, veja bem, são 84 selos Scots contra 5.000 Zanla, 5.000 insurgentes Zanla, plus de outros combatentes de Moçambique. Então eram 5.000 Zanla, mais alguns combatentes, número desconhecido na verdade, de combatentes da Frelimo, que ficaram localizados ali em Moçambique. O saldo inicial são de 4 feridos, são 4 Celos Scots feridos e 1.028 mortos. Então são 4 feridos do lado da Rodésia e 1.028 mortos a 2.000 mortos da Zanla. E são cerca de 30 mortos ali da Frelimo, da região de Moçambique. No total não se tem um número certo, porque, são guerreiros, ninguém ia contar de maneira certinha e tudo mais. Até porque ambos os lados iam inventar, enfim. Mas assim, até hoje não se tem um número certo de pessoas assim. Tem uma foto na internet da Operação Índola, assim, uma foto aérea assim, de vários corpos no chão e tudo mais. Mas, foi um sucesso.
É uma, talvez, como eu disse no início, talvez a operação anti-guerrilha, anti-insurgente mais bem sucedida da história. Acredito, no meu ver. Se tiver alguma, me mande, me mostre, que eu até faço um podcast sobre. Só deixa claro quanto são os Scouts e contra a Rodésia foi. Não só a Rodésia foi uma grande nação, mas como os Scouts e a SAS da Rodésia eram caras assim extremamente. Não tem como se nivelar o nível de boss desses caras. Muita gente pergunta aí, o que aconteceu com esses caras, os Celos Scots, quando acabou a guerra, quando a Rodésia acabou e acabou transformando no Zimbábue e tudo mais, o que aconteceu com esses caras? Então, muitos desses caras, muitos dos Celos Scots, muitos desses caras da SAS e tudo mais, eles acabaram saindo fugiram do país, né? Porque começaram a ser perseguidos pelo Mugabe. O Mugabe, pra quem não sabe, ele é o presidente atual do Zimbábue até hoje. O cara não morre. Cara, o Mugabe, ele tem acho que 98 anos e tudo mais. Ele é um ditador, praticamente. Ele tá acho que em 99, 98 anos. Ele tá até hoje no governo do Zimbábue. Ele entrou em 1980, até hoje, simplesmente isso. O partido dele é o ZANU. Desde aquela época. Tá com 95 anos, aliás. E, tá lá. Ele tá até hoje lá no partido. Ele fez perseguição desses caras que atuaram nas forças da Rodésia, principalmente dos Celos Scots. Dos Celos Scots, as forças da Rodésia em si, as infantarias comuns, tirando o primeiro regimento e outras unidades, assim, vários saíram depois da guerra. Mas muitos, assim, eram conscritos, né? Eram soldados negros e tudo mais. Mas a grande maioria branca, fazendeiros brancos, famílias brancas e a maioria branca que morava na Rodésia foi embora, foi para a África do Sul, ou foi para regiões do tipo, foram para Nova Zelândia, Austrália ou Inglaterra. E os outros guerrilheiros, os outros operadores negros acabaram ou migrando para a África do Sul, ou acabaram virando mercenários e combateram até a década de 90, até os anos 2000. Para dar um exemplo simples, assim, a grande maioria dos Celos Scots e SAS foram para a África do Sul para atuar na Guerra das Fronteiras. Acabaram entrando por 32 Batalhão, os Terríveis. 32 Batalhão, para quem não sabe, é uma unidade de elite. Eu preciso fazer um podcast sobre eles, porque muita gente não conhece. Aliás, muita gente não conhece muito sobre a Bush Wars em si. Todas essas guerras que aconteceram na década de 70, 60 no sudoeste, no sul africano. E, o Batalhão Buffalo, que é o 32 Battalion, o Companies, eles eram tão badass e tinham tantas bolas como os seus Scots. Eles atuaram tanto no regime apartheid, como eles interviram na Guerra Civil da Angola, e atuaram também contra os cubanos, contra a Angola, a FNLA. Eu vou dar um plot, assim, mais ou menos, do que era a unidade. A unidade tinha uma juntura de vários caras que eram ex-mercenários, Legião Estrangeira, Portugal, Reino Unido, SAS britânica, SAS da Rodésia, Celos Scots, ex-Greenberets dos Estados Unidos que atuaram no Vietnã. Imagine essa quantidade de caras atuando em um só batalhão. Eles tinham várias companhias, eu posso falar depois. Eu vou dar uma adiantada, a primeira companhia era o Rest Wing, era o Rissy ou Ricky. Eles chamavam de Hesse, alguns, ou Rissy. Na nomenclatura em inglês é Ricky, que tem a denominação de Ricky, seria Recon, reconhecimento. Então, o Wreck Wings deles, eles tinham Alpha Company, Bravo, é animal o logo e os pets que eles têm da unidade. Tinha o Batalhão de Suporte e tudo mais, a companhia era uma unidade incrivelmente capacitada. Eles atuaram aí na época da guerra, era quase junto ali. Logo depois da guerra da Rodésia, estava rolando a guerra da Angola. Eles atuaram acho que de 74 até 93, porque 93 foi o fim do Apartheid na África do Sul.
e meio que ficou nos ares, assim. A unidade Unidade foi desfeita, aliás. Mas eles atuaram. Aliás, o Batalhão Buffalo, o 32 Battalion, era também uma unidade igual os selos Scots e como todas as forças da Rhodésia. Eram feitos por homens negros e homens brancos. E, eram tão fodas e talvez atuaram até mais do que algumas outras unidades de operações especiais aí da Rhodésia. Então eles atuaram na guerra aí da Angola, de 75 aí até 90 e pouco e tudo mais. Mas assim, para definir um pouco, que é uma guerra que eu preciso falar um pouco sobre a guerra da Angola. Eu fiz até um vídeo, tem no Instagram um vídeo sobre a Angola. Mas é legal para falar um pouco sobre essas unidades que atuaram na guerra da Angola e tudo mais, as tropas cubanas, os soviéticos e tudo mais. Bom, mais para explicar um pouco sobre a atuação desses caras, foi isso. Eu queria fazer só um podcast para atualizar um pouco como foi esse combate e tudo mais, atualizar o podcast. E nessa semana a gente vai lançar mais. Eu tenho mais um podcast para fazer com o Nogueira sobre perguntas, discutir algumas coisas que a gente precisa discutir. E, até a próxima. Obrigado pelo suporte. Tamo junto. Sigam nossas páginas, sigam nossas mídias sociais, no Instagram e no Facebook, no YouTube. E a gente tá no Spotify, cara. A gente tá no Spotify, você não precisa ficar se matando aqui no YouTube, não. Quer escutar nosso podcast? Vai no Spotify, procura por Força Comandos e escuta a gente. A gente tem 27 episódios agora. E é isso. Fiquem salvos, fiquem alertas e até a próxima. Valeu, obrigado, tchau.